Professor Chico de Oliveira, como que o senhor analisa a atual política econômica brasileira e que tem como característica central a manutenção de uma das maiores taxas de juros do mundo? Qual a relação dessa política econômica com a situação social do país, com a falta de investimento na saúde, na educação, na segurança pública, na habitação popular? Como que o senhor enxerga isso? Houve uma melhora dessa política econômica? Nós temos alguma perspectiva de crescimento também do ponto de vista social, né? E nós estamos preocupados ainda nesse momento, que me parece que há um indício de que a inflação está voltando, né? Está preocupando o atual governo. Como o senhor analisa esse quadro hoje? Olhe, deputado, quem melhor definiu o governo da Dilma Rousseff foi o seu próprio ministro da Fazenda. E perguntado, o Guido Mantega respondeu: o governo da Dilma não é nem o primeiro nem o segundo mandato do Lula, é o terceiro. Quer dizer, eu não sei se ele se deu conta do que estava dizendo. O que é que ele disse? Que, na verdade, não há modificação nenhuma da política econômica. Aliás, desde o governo Fernando Henrique, as linhas de política macroeconômica são as mesmas, não é? E o Lula, com a peculiar bravatice dele, dizia que o Fernando Henrique tinha deixado para ele uma herança maldita. Não foi nada disso. Na verdade, para a política que o Lula realizou, a herança do governo Fernando Henrique foi bendita. Por quê? Deu estabilidade monetária, sem o que ele não poderia ter feito o Bolsa Família. Você não vai reajustar o Bolsa Família a cada 3 meses, né? Deu estabilidade monetária e deu confiança, portanto, à burguesia, aos grupos dominantes. Quer dizer, na verdade, o Lula recebeu uma herança, uma bela de uma herança, mantendo a mesma política econômica, basicamente. Né? É o seu ministro da Fazenda, da Dilma, que diz isso. E ele é um homem correto, é uma pessoa de confiança, que merece até o nosso respeito. Né? Qual é a relação disso com as políticas sociais? As consequências para a população, né? As consequências são... Quer dizer, o Brasil vive um momento de falsa euforia. Né? Por quê? Por causa do crédito. O crédito, isso é uma lição que está no 3º livro do Marx, e capitalismo é crédito. Quando você abre as torneiras do crédito, aí a população tem acesso a certos bens, não é? E Casas Bahia está aí abrindo uma filial a cada semana. Agora, isso, se não é acompanhado do crescimento da renda, isso vai dar bode. Daqui a algum tempo pode emperrar a máquina. Não é? Mas, além disso, eu queria dizer, o governo Lula, na verdade, foi o governo mais privatista que o Brasil conheceu desde os anos 30. Toda a imprensa acha que ele é estatizante. Ele não é nada estatizante, ele é privatista. Ele mandou o BNDES injetar dinheiro nos grandes grupos econômicos nacionais, sob pretexto de fortalecê-los, mas, na verdade, com isso, concentrou a propriedade ainda mais e concentrou, portanto, a riqueza. Essa política econômica é ilusória do ponto de vista de dar acesso a certos bens de consumo à classe trabalhadora e a setores mais empobrecidos da população. Mas ela tem fôlego curto e, sobretudo, ela não tem capacidade para mudar a estrutura de distribuição da renda no Brasil. A dona Dilma Rousseff não tem cacife político para mudá-la. E o senhor acha que há uma semelhança, do ponto de vista econômico, com o milagre econômico que ocorreu de 69 a 73, quando o Brasil cresceu rapidamente, mas depois veio a crise do petróleo? Até quando vai a duração desse processo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí os economistas que se meterem a profetizar vão dar com os burros na água. Ninguém sabe. O que se sabe é que a economia brasileira alcançou um grau de sustentabilidade cuja perspectiva é de continuar
crescimento, mas não será um crescimento exponencial como o da China e também não será um crescimento negativo. É um crescimento mediano de acordo com as forças do mercado. Agora, tudo isso está se passando num ambiente internacional que foi muito favorável, sobretudo aos 2 mandatos de Lula. Se o ambiente internacional mudar, a política econômica brasileira pode entrar, pode transformar-se num fiasco, e aí o endividamento das famílias, que está crescendo muito devido à política liberal de crédito, o endividamento das famílias pode afogar muita gente. Professor, uma outra pergunta relacionada à área da educação. Muito se fala hoje no Brasil, muito se defende, principalmente nos programas partidários, a educação pública, né? Mas, no entanto, nós acompanhamos um processo de privatização da educação no nosso país, a falta de investimento real. E, para o senhor, no Brasil, a educação continua sendo uma mercadoria ainda, que tem acesso a ela quem pode comprá-la? Continua não, ela é sobretudo hoje. No passado ela não era, né? No passado o ensino público fundamental estava garantido a nível dos estados e municípios. Havia um corte, porque o ensino intermediário, que na minha época chamava-se ginásio e cursos colegial, aí não havia ação pública. Então, ia-se para o ensino privado. Aí voltava-se o ensino superior, era quase exclusivamente público, né? Que lhe assegurou um sistema universitário brasileiro extraordinário para o Brasil. Quer dizer, o Brasil tem um sistema universitário extraordinário, e isso é surpreendente porque nós somos um país que saímos do escravismo há 100 anos, apenas 100 e poucos anos, saímos de uma tutela do pensamento e da ação conservadora da Igreja Católica e fizemos, graças a alguns pensadores e a alguns políticos importantes, um sistema público universitário que é quase único no mundo. Mas a lacuna entre o ensino fundamental e o ensino superior permanece. E houve uma privatização do ensino superior. Na verdade, aí sim, nós chegamos a uma época em que a educação tornou-se, de fato, uma mercadoria. E como mercadoria, portanto, ela corta o acesso a camadas mais pobres, com menores rendimentos na sociedade. Aí abrem-se universidades privadas que cantam as suas próprias glórias, mas o ensino aí é muito precário. E o senhor entende o ProUni como um processo também de transferência de dinheiro público para as universidades privadas? Entendo. Ou o senhor vê algum mérito nesse programa do ProUni? Até vejo mérito do ponto de vista de tentar ampliar o número de pessoas que podem ter acesso à universidade. Mas, veja bem, a Folha de São Paulo, que é um jornal insuspeito, porque desconfia muito de tudo que é público e de tudo que é estatal, na época de lançamento do ProUni, ela fez a seguinte conta: com o benefício fiscal que o governo transfere para as empresas, que são empresas, na verdade, que sustentam universidades e que abrem vagas para os alunos, as pessoas de baixa renda, a Folha de São Paulo calculou que com esse dinheiro dava para duplicar a matrícula nas universidades públicas estatais, tanto do Estado de São Paulo quanto as federais. Isso deixa a gente com a resposta está pronta. Quer dizer, você podia ter investido esse recurso em universidades públicas, onde o ensino é gratuito, laico e democrático, porque ela não obedece a nenhuma outra regra que não seja regras constitucionais. Mas houve uma regressão aí. De fato, dizem até as línguas
mais poderosas que muitas dessas universidades privadas, são formas disfarçadas de lavar dinheiro. Tá. Professor, a última pergunta. A política econômica hoje ela virou uma política do Estado brasileiro. Essa política de juros altos, que transfere praticamente quase 300 bilhões por ano para os especuladores e rentistas da dívida pública, ela virou uma política do Estado brasileiro, independente de partido político. O PSDB defende, o PMDB, o PT defende, e ela está incorporada na política econômica geral do Estado brasileiro. O mesmo não acontece com a política educacional brasileira. Hoje se luta muito pela aprovação de um plano estadual de educação, pelos planos estaduais de educação e pelos planos municipais, mas não há êxito nisso. A gente no Brasil não consegue transformar uma política educacional em política do Estado brasileiro mesmo, que valorize de fato o magistério, que priorize o aumento do financiamento na educação de pelo menos 10% do PIB durante 10 anos, que é uma reivindicação também antiga das entidades representativas do magistério hoje. Como que o senhor vê também essa questão? Por que a educação anda tão marginalizada e a política econômica de altos juros não? Ela é incorporada pelo Estado. Olha, porque a economia colonizou a política. Quer dizer, a economia, isso é uma tendência mundial, diga-se de passagem, que num país como o Brasil tem efeitos ainda mais perversos. Né? A economia colonizou a política no sentido de tirar a autonomia das decisões políticas. Se a dona Dilma Rousseff amanhã enlouquecer e disser eu vou baixar os juros na marra, como diria Brizola, né? Ela no outro dia vai ser deposta. Então, é essa colonização que tirou relevância da política. Você sente isso aqui na casa da Assembleia, que devia ser a Assembleia do Povo de São Paulo. Quer dizer, que questões importantes da gestão da economia do Estado de São Paulo passam pela Assembleia do Estado de São Paulo? Quase nenhuma. Uhum. O Executivo toma todas as decisões. Essa colonização significa sempre, em todos os lugares, o reforço exponencial do poder executivo diretamente. E as instâncias legislativas, que são as instâncias de representação do povo, ficam diminuídas. Quem sai perdendo, neste caso, da perda de importância da política, é sempre o povo. Por menos que a gente acredite na política, por mais desprestigiada que a política pareça aos olhos populares, quem sempre sai perdendo com isso é o povão. Professor, muito obrigado pela entrevista e pela sua participação aqui no nosso programa.